Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Fala aí galera. Eu sou o aluno Daniel Mazzoni. E eu sou o aluno Eduardo Calabrese. Somos alunos do 9º ano e o tema que vem nos intrigando muito e despertando interesses é como fazemos para ingressar no IFES. Se você também está no 9º ano e pretende fazer um ensino médio nessa instituição de ensino, o nosso podcast de hoje será muito útil para você. Então vamos lá. Você sabe o que é o IFES? O IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, é uma instituição pública de ensino, ou seja, gratuita. Nela são ofertados o ensino básico, com o ensino médio e o ensino superior. O IFES é mantido pelo governo federal e todos os seus cursos técnicos, graduação e especializações são reconhecidos pelo MEC, Ministério da Educação. O IFES fica sediado na capital do nosso estado, Vitória, e possui 35 polos de educação à distância e mais 25 campi de educação presencial, distribuídos em todo o nosso estado, sendo eles nas cidades de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Cefor, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila Velha. Os cursos técnicos são ofertados no modo presencial, nas modalidades integradas, comitante e subsequente. No curso técnico subsequente, o candidato já deve ter concluído o ensino médio. Nos cursos técnicos concomitantes, o estudante cursa o ensino técnico do IFES ainda enquanto realiza o ensino médio em outras instituições ou escola. E nosso curso técnico integrado são cursados simultaneamente no IFES, o ensino médio e o curso técnico. Para ingressar em um curso técnico do IFES, os candidatos participam de um processo seletivo. Por isso, os interessados devem ficar atentos às datas de inscrição, os dias que serão realizadas as provas e se dedicarem nos estudos com antecedência, pois o processo é muito concorrido. Sabemos que estamos passando por momentos delicados nesse período da pandemia com coronavírus. Passamos a conviver com sentimentos de medo, dúvidas e angústias diante do distanciamento social e enfrentando novas rotinas no nosso dia a dia. Para nós estudantes, passamos a ter que nos adaptar ao estudo remoto e com ele surgindo diversas ansiedades. Então vai aí algumas dicas para quem quer intensificar os seus estudos. Crie uma rotina de estudos. Ela pode diminuir a nossa ansiedade e precisamos manter a nossa mente e corpo equilibrados para favorecer o nosso aprendizado. Nesse período, é muito importante que a qualidade do sono não seja afetada, já que o rendimento escolar pode ser muito prejudicado com noites mal dormidas. Devemos tentar evitar utilizar o celular, jogos e outros aplicativos até altas horas da noite. Crie um horário para realizar as suas atividades, estudar e revisar os conteúdos passados pelos professores. Quando tiver dúvidas, pergunte. Tenho certeza que seu professor irá ajudá-lo. O ambiente escolar e a interação com os colegas tem grande valor para o desempenho escolar e social. É um dos maiores desafios continuar os estudos sem essa convivência. Então, temos que controlar a ansiedade e manter os estudos em dia. E para falar um pouquinho mais sobre o IFES, convidamos João Pedro Serafim Lopes, um aluno do IFES que está cursando o 3º ano do ensino médio, e a Daniele Costa Scarpe, que é uma ex-aluna da instituição, para uma roda de conversa com os alunos do projeto Jovens Engajados. Bom dia, pessoal. Eu sou a Daniele, eu sou técnica em informática pelo IFES e estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense. E é um prazer para mim poder estar aqui participando com vocês desse projeto tão legal, que eu acho que é muito bom a gente poder valorizar a educação pública de qualidade. Então, eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês nesse chat, nesse debate. Suave. Bom dia, meu nome é João Pedro. Eu faço 4º ano de técnico eletromecânica no IFES e minha irmã pediu para eu fazer essa entrevista com vocês para poder conversar um pouco sobre como que é a pessoa de escola pública, né, ingressar numa
instituição federal, né, que não é uma coisa fácil, e eu vim aqui conversar com vocês. Então, né, eu fiz algumas perguntinhas aqui, o pessoal do grupo, que a gente arrumou as perguntas, de repente, as dúvidas mais que a gente teve aqui. Uma, assim, que já é, eu diria, bem importante, é como vocês conseguiram entrar no IFES? Vocês fizeram que prova para entrar? Onde vocês fizeram a prova? Como vocês conseguiram? Eu fiz a prova em 2012. Na época, eu comecei participando de um cursinho social que a minha escola ofereceu. A gente ia lá no Anacleto Ramos, e aí alguns professores se disponibilizaram para poder dar umas aulas preparatórias para a gente poder fazer a prova do IFES. Na época, era uma prova, se eu não me engano, com 50 questões, e aí a gente tinha que alcançar uma pontuação pelo menos mínima lá em cada matéria para conseguir aprovação. E eu, particularmente, tinha um pouco de dificuldade em matemática, então eu fiz algumas aulas particulares de matemática, mas foi em síntese isso, e organização na hora de estudar mesmo. Isso foi igual ao Enem, então, no caso. É até um pouco parecido, sim. Bom, eu fiz a minha prova em 2016 e eu fiz o curso do pré-IFES, né? Consegui fazer, né? Porque, na verdade, cheguei para minha mãe conversar, para falar com ela para fazer, porque a gente não tinha uma condição boa para pagar. Aí, então, a gente teve algumas regalias para cortar os gastos para eu conseguir fazer e estudar. E não só eu fazia o pré-IFES, também estudava para a escola, fazia curso de inglês e tentava conciliar isso tudo. Não só estudando no curso, mas chegando em casa, estudando também. E foi assim que eu consegui ter uma rotina de estudo para conseguir ingressar no IFES. Deu para ouvir, será? Depois, assim, que vocês conseguiram, né? Eu queria saber, assim, se tem muita diferença da escola pública, o ensino médio normal para o IFES lá, se vocês sabem que tem muita diferença, e vocês poderiam falar essa diferença para a gente. Pode falar, Daniel. Olha, eu não sei como é o ensino médio numa escola pública normal, não federal. Mas eu senti uma diferença muito grande quando eu entrei no IFES, porque eu também venho de escola pública, minha vida toda eu estudei em escola pública. E na minha sala tinha muita gente de escola particular. Assim, a diferença nas frustrações dos próprios alunos era um pouco diferente, era um pouco, assim, notável. Mas, apesar de todo o impacto que a gente tem quando chega lá, os professores são bem acessíveis. Lá tem uns programas de monitoria que a gente consegue participar para poder tentar alcançar aquele grau de dificuldade mais intenso que tem no Instituto Federal. Mas em relação a outras escolas de ensino médio, eu realmente não sei diferenciar, assim. Eu senti um impacto muito grande em relação a onde eu estudava antes e ao IFES. Olha, eu pego a fala da Daniele e faço com a minha, porque é algo totalmente diferente. Porque a gente chega lá e a gente vê outra realidade, né? Porque, como escola pública, eu não tinha costume de estudar tanto para uma prova, tanto que nessa matéria eu fosse, como posso dizer, ruim, eu não tinha essa mania, eu estudava uma semana e mesmo assim eu consegui uma nota boa. E lá eu podia, tinha bimestre que estudava 2 meses direto e mesmo assim tinha nota 0 ou 1, e isso desanimava muito, mas os professores sempre incentivavam, tinha monitoria também, e o negócio era a gente sempre correr atrás, porque às vezes a gente ficava tão nervoso com as provas, porque era muita matéria, era às vezes 5 capítulos por prova, aí você põe 10 matérias, 10 disciplinas diferentes, ou até mais, e você fica meio perdido nisso tudo. Até você pegar um ritmo, começar a estudar, aprender o seu ritmo, na verdade, porque a gente não, né? Muita gente procura
ritmo de estudo na internet e tudo mais, mas é você que tem que fazer seu ritmo, você que se conhece, você sabe seus tempos livres, seu cronograma, na verdade, seu dia a dia, e é assim que você consegue se, como que eu posso dizer, você consegue estudar melhor, se conhecendo, podemos dizer assim. Só para complementar isso que o João falou, é muito legal a gente conhecer o nosso ritmo de estudo e conhecer qual é o melhor método para a gente estudar, porque a gente chega um pouco perdido lá, realmente. Por exemplo, no ensino fundamental, a gente estudava o necessário ali, tranquilo, passava, mas lá a gente entra numa realidade completamente diferente, você precisa realmente aprender a estudar. E aí, para você descobrir qual é a melhor forma de você aprender a estudar sozinho na sua casa, a gente tem que se tornar até um pouco autodidata também, porque não adianta só estudar na escola. E aí você descobre lá se você prefere estudar por resumo, por questões, enfim, mas você precisa conseguir colocar aquilo no seu dia a dia. Não vai ser só estudando na escola, no tempo que você fica lá no IFES, que você vai conseguir ter um bom desempenho. Você precisa levar isso para o seu dia a dia de verdade. Assim, agora que a gente já sabe, né, um pouco, a gente já sabia, né, que tinha uma grande diferença, mas vocês falaram, já complementaram pra gente. A gente tinha muita dúvida para saber como é que funciona lá as coisas lá no IFES, se as pessoas, como é que funciona a carga horária. Por exemplo, no IFES, a refeição, se vocês entram, o horário lá que vocês entravam, que agora está em pandemia, ninguém está indo mais estudar lá no campus do IFES. Mas como é que era? Vocês entravam que horas, saíam que horas? Eu já ouvi falar que lá não dá almoço, né? A questão da refeição. Então, eu queria saber como é que era para vocês. Eu vou contar um pouco de como era quando eu estudava lá. Eu não sei se as coisas já mudaram, mas a gente realmente não tinha refeitório. Tem um restaurante lá, mas era um preço um pouco menor do que o preço da rua. Mesmo assim, quando a gente tinha que ficar lá o dia inteiro, a gente tinha que pagar. O meu horário era vespertino, eu estudava de 1 da tarde, se eu não me engano, era de 1 até 5. João Pedro, se eu estiver errando, você pode corrigir esse horário aí, que eu não lembro mesmo, já tem muito tempo. E quando a gente precisava pagar alguma matéria, por exemplo, a gente ia no turno contrário. Por exemplo, eu já tive que pagar alguma matéria e de manhã teria que almoçar lá e ficar lá na parte da tarde. Essa despesa do almoço, por exemplo, era por minha conta. Mas, se eu também não me engano, no IFES existem auxílios para determinados grupos sociais. Então, isso é disponível lá também. Eu também estudo no turno vespertino, bom, a gente vai de 1 até 6h20, né? Então, vocês estavam mais... E, sim, lá eles não dão almoço e agora eles fizeram um refeitório pra gente. Até que tá bem bacana. E tem o auxílio, mas nem muitos conseguem ingressar no auxílio porque é muita burocracia, né? Na verdade, tem que ter, porque senão qualquer um consegue entrar. E nessa de pagar matéria ou de aula prática no contraturno, a gente, às vezes, bom, principalmente, na verdade, eu chegava lá no horário que o pessoal do matutino também entrava, 7 da manhã, e ficava até 6h20. Aí o horário que estava livre de manhã, pegava para estudar, para relaxar um pouco, e depois ia para aula prática ou para pagar a matéria que fui. Chegava na hora do almoço, almoçava, e de 1 até 6h20 a gente ia para o batente de novo. Era isso. Fizeram uma pergunta aqui, em qual IFES vocês estudaram? Porque existem vários polos, né, do IFES. Em qual IFES vocês estudaram? Em Cachoeiro mesmo, fica ali no Morro Grande. Mas realmente existem várias outras cidades, Venda Nova, Piúma, mas eu estudei em Cachoeiro. Eu também estudei no IFES de Cachoeiro, lá no Morro Grande, e tive a oportunidade de conhecer vários outros IFES por conta de... Não sei se na época da Daniele tinha esses jogos contra os IFES, que é algo que, querendo ou não, deixa a gente meio mais aliviado da tensão toda, porque a gente consegue
viajar, a gente joga, esparece, e a gente conhece muita outra gente, muitas outras, vamos botar assim, muitos outros campos, né? Eu já fui para Vitória, Itapina e muitos outros lugares. E isso é bem bacana. Qual foi a motivação de vocês para que vocês fossem para o IFES, ao invés de ir para uma escola pública normal? Olha, eu acho que antes da gente entrar lá, a gente não tem uma dimensão real, assim, do que realmente a escola oferece, a amplitude de coisas que tem para fazer lá dentro. Mas quando eu decidi entrar, é porque a gente sempre escuta falar muito, o Instituto Federal tem um ensino de muita qualidade, é uma escola pública, é melhor do que todas as escolas particulares da sua cidade, não sei o quê. Isso deixa a gente muito empolgado para tentar uma vaga nesse instituto. Então, acho que o primeiro fator que me fez realmente querer entrar lá foi a qualidade do ensino. Claro que eu não conhecia, mas as pessoas falavam na escola, os meus pais contavam em casa, e foi uma coisa que me incentivou a estar lá. Só que depois que a gente entra lá, tem outras milhares de coisas que realmente deixam encantado pelo Instituto Federal. Assim, claro que não é um mundo de facilidades, a realidade não é só coisa boa, assim, tranquilinha, não. Mas a gente tem muita atividade de extensão. A gente pode fazer umas pesquisas com os professores, tem grupos de estudo, tem os GIFs que o João falou, que são esses jogos interescolares eu não participava, porque não era a minha habilidade. Mas é uma coisa super interessante, você poder conhecer outros alunos de outros institutos, enfim, e outras cidades também. E lá dentro tem uma diversidade de coisas para fazer. A gente chegava lá e tinha gente tocando violão na entrada da escola, tem mesinha de ping-pong, tem. Ai, gente, tem muita coisa. Eu sou completamente apaixonada por aquele lugar, apesar de ter sofrido um pouco no começo. Mas para mim foi mais isso mesmo. Colocou aqui, Gabriel, colocou a pergunta no chat. É verdade que ser bom no IFES, você ganha pontos para ter mais chances de uma bolsa numa faculdade? Eu acho que a questão não é você ganhar pontos, né? Mas é por ter esse ensino um pouco mais puxado, você tem mais possibilidades, né? De talvez ter uma chance, né? Uma pontuação maior na prova. Acho que é justamente essa interpretação que você deu mesmo. Não tem como a gente ganhar pontos pelo ensino médio para entrar numa faculdade, pelo menos pública, que eu saiba. Mas conta pontos, assim, no sentido de você realmente ter meio caminho andado. Você está tendo uma educação pública de qualidade, você tem um ritmo de estudo totalmente diferente. Isso foi extremamente válido para mim na faculdade também, porque esse impacto que eu senti quando eu entrei no IFES, eu já não senti na faculdade. Para mim foi muito mais tranquilo fazer o ensino superior do que fazer o ensino médio, porque eu já estava adaptada àquele ritmo de estudo, já estava adaptada àquele ambiente meio, porque o IFES é meio que um ambiente universitário, com uma escola de ensino médio, você vai lá e tem gente fazendo um curso superior, mas ao mesmo tempo tem você lá fazendo seu ensino médio, curso técnico, então você já está meio acostumado com aquele ambiente e com o ritmo de estudo também. Eu queria perguntar quais são os cursos que estão disponíveis no IFES, além dos que vocês dois estão cursando. Integrado com o ensino médio, se eu não me engano, só tem informática e eletromecânica mesmo. Lá tem outros cursos que você faz sozinho, mas depois que você terminar o ensino médio. Mas concomitante, que você vai cursar o ensino médio e o curso técnico é informática e eletromecânica. E sim, aqui no IFES a gente tem eletromecânica e informática, mas nos outros campos tem uma ampla área de cursos, principalmente Vitória, que tem muitos outros cursos bem bacanas. Sala tem muita gente. Como que funciona o ensino médio integrado? Porque os alunos estão perguntando, é uma faculdade? Muitos deles não sabem o que é o IFES, né? É ensino médio integrado, porque a gente vai cursar todas as matérias normais do ensino médio, português, matemática, história, geografia, biologia, química, física, e um monte de coisa, mas as matérias de um curso técnico que você escolher. Por exemplo, eu escolhi informática. Aí eu tinha, por exemplo, na segunda-feira, uma aula de português e uma aula de montagem e manutenção de computadores. Tinha sociologia e programação.
durante os 4 anos, a gente tem os dois cursos, tanto o ensino médio quanto o curso técnico, mas não é uma faculdade, porque você vai estar cursando seu ensino médio também, e é um curso técnico. De quantos anos, então, seria o ensino médio? Porque vocês fazem o ensino médio e o ensino técnico, né? Então, são os 3 anos normais, ou são mais? Bom, são 4 anos com o ensino integrado. Aí, você reprovando, você fica um pouco mais. Pontos negativos do IFES, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram de lá, na opinião de vocês? Assim, vou começar pelos pontos positivos. Para mim, sempre, o diferencial sempre vai ser a qualidade da educação, por ser gratuito. Gratuito não, público, né? Não é gratuito, é público. A quantidade de coisas que a gente tem para fazer lá dentro, a gente acaba tendo uma orientação profissional mais intensa também, porque pela disponibilidade de atividades que tem para fazer, às vezes a gente fala, eu faço um curso técnico de informática, isso não quer dizer que eu precise trabalhar com essa área para o resto da minha vida. Eu estou fazendo aquele curso ali, mas, por exemplo, o meu foco foi o ensino médio. E tanto que hoje eu faço uma coisa totalmente diferente de informática. Mas, enfim, eu tive acesso a uma educação de qualidade, pública, e muitas atividades lá dentro, professores muito qualificados. Eu acabei amadurecendo muito enquanto pessoa lá também. A gente passa a ter um olhar crítico para as coisas, uma dimensão mais política das coisas também. A partir do momento que você estuda numa instituição pública, você está sujeito a greves, aí você passa a prestar mais atenção em tudo que está acontecendo assim no seu país. Eu acho que o crescimento pessoal que a gente tem lá é a maior coisa que o IFES proporciona mesmo. Eu esqueci de falar de desvantagens. Assim, voltei para nada mesmo, porque eu não consigo vislumbrar uma desvantagem de estudar no IFES. Às vezes as pessoas reclamam porque são 4 anos, mas eu realmente acho, acho que foi o Ed alguma coisa, falou que não consegue gostar de estudar, não sei como que as pessoas têm encanto por estudar, mas eu acho que a partir do momento que a gente entende que só estudando a gente constrói o nosso futuro, só estudando a gente vira autor da nossa própria história, a gente passa a ter um gostinho por aquilo ali. E a partir do momento que você aprende a estudar de uma forma que seja vantajosa para você. Pensar pelos pontos positivos também. Porque lá dentro a gente tem muita... Bom, pelo menos pra gente... Bom, pelo menos nesse ano que eu entrei, eles começaram, eu posso dizer assim, a tentar ser mais receptivos pelas pessoas que chegam de escola pública, porque, querendo ou não, é um baque muito grande. E eles estavam sempre, os pedagogos, sempre procurando saber como estavam as notas, tendo contato com os pais, procurando, e incentivando a gente a estudar, a não desistir. Porque muita gente, às vezes, no primeiro ano mesmo, já não queria mais, porque estava muito puxado, e reprovava e ia para o ensino médio normal. E querendo ou não, você conseguir já entrar na federal, você desistir assim por estar difícil, eu acho que é algo muito triste, né, para uma pessoa, porque ela sabe que ela está na federal, que ela conseguiu, mas ela tem medo de ficar ali e não conseguir alcançar uma nota boa, alcançar o objetivo dela, porque querendo ou não é algo bastante difícil. Mas em questão disso, de auxílio, deles conversarem, é extremamente muito bom. Sim, lá no. Vocês falaram, né, que vocês fizeram a prova para entrar no IFES, mas vocês lembram quando que vocês fizeram essas provas? Que época? Mês, assim, vocês lembram se era mais pro final, era mais ou menos. Era no início do ano, se era no final ali do ano anterior de vocês entrarem? Vocês lembram mais ou menos quando vocês fizeram essa prova?
Eu não lembro exatamente se foi em novembro ou dezembro, mas foi bem no final do ano anterior ao início do ensino médio. E aí eu só lembro do dia do resultado, que foi dia 16 de dezembro, que foi um dia muito feliz na minha vida, mas a prova é realizada no final do ano anterior mesmo. Eu, no início, eu falei até em 2016, mas o ano que eu fiz a prova foi 2015, porque foi no final, foi em novembro, e eu ingressei em 2016. E foi no final mesmo, eu acho que foi 28, 29, foi num domingo. E a nota veio no meado de dezembro mesmo. Foi o presente de Natal. Umas pessoas aqui perguntaram se você tem que ter a idade específica para fazer essa prova, ou é só você estar no nono ano para ir para o ensino médio? Às vezes você é adiantado ou atrasado, você adiantou um ano, você adiantou um ano, aí você não pode fazer essa prova, ou só você está no nono ano para ir para o ensino médio, você já pode fazer a prova do IFES? Só precisa estar no nono ano mesmo. Na minha sala tinha uma menina super novinha, ela era o xodózinho da turma, não tinha uma idade mínima, não. Então, meninos, para a gente finalizar, queria que a Daniela e o João Pedro dessem uma dica de como os meninos eles podem estar melhorando os estudos deles, principalmente agora os meninos do nono ano, para poder estar prestando a prova no final do ano. Olha, eu vou dar as dicas no caso que eu uso mesmo. Eu ainda estudo, ainda preciso passar em muitas provas na minha vida, mas eu gosto muito dessa ideia de você encontrar mesmo um método de estudos que você se identifique. Por exemplo, eu gostava de estudar resumindo matérias. Hoje em dia, eu prefiro estudar fazendo questões e vendo comentários dessas questões. Então, acho que a partir do momento que você consegue identificar o que o seu cérebro entende melhor quando você está estudando, já é um passo para você estudar melhor. Porque não adianta nada você pegar um livro, ficar lendo por 3 horas, mas não está entendendo aquilo. Então, tentem pensar nisso quando vocês forem estudar, quando vocês estiverem pensando como que vocês vão entender melhor aquela matéria para fazer a prova no final do ano. Porque, assim, é uma prova com conteúdo de todo o seu ensino fundamental. Não dá para você pegar e estudar tudo que você estudou desde lá, de quando você entrou na escola até agora. Mas vocês podem procurar provas anteriores do IFES e ver como que são as questões, resolver essas questões. E que ter um cronograma mesmo de estudo. Hoje de manhã eu vou estudar um pouquinho dessa matéria aqui de português, de tarde eu vou ver uma televisão, jogar um videogame que eu gosto. Claro que vocês precisam ter um momento de lazer também. Mas se vocês traçarem um objetivo, eu quero entrar nessa escola, eu quero passar nessa prova, sempre ter em mente que vocês têm esse objetivo para poder ter uma disposição para estudar e conseguir isso. Olha, eu já, antes de entrar, eu tive minha rotina de estudos, né? Mas no IFES eu consegui melhorar ela. E a primeira dica que eu dou para vocês e que isso me ajudou bastante é você ter sua rotina de estudo antes, tipo, para fazer a prova e manter a calma na hora da prova. Porque eu conheço muita gente que estudou muito mais que eu posso dizer assim que é muito mais inteligente que eu, mas que na hora da prova ficou nervoso, não sabia nem para onde estava ventando. A ansiedade, o nervosismo faz com que você se perde na hora, você não lembra as coisas, você fica perdido e acaba não fazendo aquilo que você foi fazer, não dando o seu melhor na prova. E na rotina de estudos, eu costumo, na verdade, programar tudo dentro de um mês não, uma semana, posso dizer assim, e, e nisso eu vou lendo a matéria, lendo no dia a dia, no celular. Quando estava no presencial, eu lia dentro do ônibus também, porque era quase 40 minutos para chegar até lá. E sempre isso, lendo, buscando entender o que está falando, procurando professor. E quando tem aquelas palavras bem difíceis da gente entender, eu procurava
os sinônimos delas para poder fazer um resumo que eu conseguiria entender da matéria para chegar na prova e conseguir uma nota razoável, podemos dizer assim. Gente, só para complementar um pouquinho dessas dicas de estudo que a Gabriela comentou e o que o João também falou, usem as redes sociais a favor de vocês, usem a internet a favor de vocês. Ao invés de ficar só vendo vídeos de distração na internet, assistam, tem muito conteúdo que agrega valor, assim, que agrega conhecimento disponível nas redes sociais que vocês podem ter na palma da mão de vocês. Tem videoaula, tem conteúdos mais dinâmicos, assim, no YouTube, no Instagram. Mas, enfim, usem isso a favor de vocês. Eu quero agradecer muito, 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 muito mesmo a Daniela e o João Pedro, tá? Por disponibilizarem o tempo, o conhecimento de vocês para estar conversando com os meninos. Acredito que deu para sanar muitas dúvidas. Algumas dúvidas ainda ficarão, né? Mas também a nossa responsabilidade de cada um, principalmente dos meninos do 9º ano, buscarem informações, né? A internet está aí, a gente tem várias informações que vocês podem conseguir na internet, e os professores também, né? Vocês podem estar perguntando, que eu tenho certeza que todos os professores estão abertos para poder ajudar vocês, né? Nesse período e no final do ano também para poder fazer a inscrição. Bom, pessoal, acho que todo o nosso conteúdo e mais essa conversa maravilhosa que acabamos de ter, conseguimos esclarecer um pouco sobre o que é o IFES e como funciona essa instituição. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer ao João Pedro e à Daniele por aceitarem o nosso convite para esse bate-papo. E assim finalizamos o nosso podcast. Espero que você tenha gostado e que o nosso conteúdo tenha lhe ajudado.